Conheci minha namorada em um funeral e me apaixonei. Depois, ouvi ela ao telefone dizendo que só começou a namorar comigo porque as amigas a desafiaram a namorar alguém tão idiota e feio. Conheci Regina em um funeral, o que sempre me pareceu um começo improvável para qualquer tipo de romance. Eu estava ali apenas como apoio para um amigo de infância, Marcos, cujo tio havia falecido. Regina era próxima da família do falecido, quase como uma sobrinha por afinidade. Nos encontramos por acaso durante a recepção. Ela se aproximou de mim com uma irreverência surpreendente para o contexto, fazendo uma piada mórbida e inesperada que, curiosamente, me arrancou uma risada. Conversamos por horas naquele dia, numa bolha estranha de leveza em meio ao luto. Trocamos números, e dias depois já estávamos saindo juntos. Nosso primeiro encontro foi simples, num restaurante de lamen. Ela foi encantadora, engraçada, inteligente. Depois disso, fizemos uma trilha, falhamos em uma aula de culinária e, antes que eu percebesse, já estávamos passando mais noites juntos do que separados. Aos 6 meses, decidimos dividir uma casa de 2 quartos com quintal. Tudo parecia natural. Regina me apresentou aos pais logo nas primeiras semanas. Já eu nunca conheci suas amigas, sempre havia uma desculpa. Elas estavam ocupadas, cancelavam em cima da hora, ou algum drama as impedia de nos encontrarmos. Achei curioso, mas preferi não pressionar. A relação parecia sólida e eu acreditava que ela me amava. Já pensava em pedir sua mão em casamento. Tudo desmoronou num fim de tarde comum. Saí mais cedo do trabalho e, no caminho para casa, comprei um buquê de girassóis. Queria surpreender ela. Cheguei e encontrei a porta destrancada. Ouvi sua risada vindo da cozinha e me aproximei com um sorriso, achando que ela estava vendo algum vídeo engraçado. Mas ela estava ao telefone. Foi quando ouvi palavras que me cortaram por dentro. Ela dizia que nunca teve intenção de manter um relacionamento comigo por tanto tempo, que normalmente não se envolveria com alguém como eu. Comentou que o sexo até surpreendia, mas que tudo havia começado como uma brincadeira entre amigas, uma espécie de desafio para namorar alguém sem graça e feio só para se divertir às custas dele. Naquele momento, entendi que ela falava de mim. Que o relacionamento que eu tanto valorizava havia nascido de um jogo cruel. Fiquei ali, imóvel, ouvindo tudo, até que ela me viu. O pânico no rosto dela foi instantâneo. Desligou o telefone e veio até mim. Eu me afastei. Não consegui escutar mais nada. A única coisa que eu sentia era a dor profunda de perceber que havia sido motivo de piada para a pessoa que eu amava. Depois de ouvir aquelas palavras, peguei algumas roupas e saí de casa sem dizer quase nada. Regina tentou me seguir, tentando se explicar, mas eu não tinha forças para ouvir. O que quer que ela dissesse soaria falso. Tudo o que construímos em 8 meses parecia ter sido erguido sobre uma mentira. Fui direto para a casa da minha mãe, meu refúgio em tempos de crise. Ela me acolheu sem perguntas, como sempre fez. Quando finalmente consegui contar o que havia acontecido, ela ouviu em silêncio, com tristeza no rosto. Nas horas seguintes, fui tomado por uma enxurrada de lembranças, cada momento, cada carinho, cada gesto entre nós. Fiquei me perguntando o que era verdadeiro e o que fazia parte de uma encenação. Regina havia revelado que, no início, só me chamou para sair porque suas amigas a desafiaram. Elas haviam rido da minha aparência, do meu estilo, até da minha foto de perfil. O trato era me fazer de otário por uma semana, apenas para tornar tudo mais cruel. E ela aceitou. Mesmo depois que o relacionamento evoluiu, mesmo depois de termos feito planos e dividido uma vida juntos, ela nunca me contou nada. Escondeu a verdade por meses, sorrindo para mim todos os dias como se nada tivesse acontecido. Isso me corroía por dentro. Passei dias na casa da minha mãe, tentando decidir o que fazer. Durante esse tempo, desliguei o celular. Quando liguei novamente, fui bombardeado por dezenas de mensagens, ligações e áudios da Regina. Ela estava desesperada, pedindo uma chance de se explicar, dizendo que tudo aquilo era passado, que ela se apaixonou de verdade por mim. Mas nada vinha das amigas, as mesmas que criaram o desafio. Nenhuma tentativa de desculpa ou arrependimento.
Fiquei observando o céu na varanda dos fundos da casa da minha mãe, tentando entender como tudo tinha saído tão errado. Estava claro que Regina tinha sido manipulada por pessoas tóxicas, mas isso não justificava suas escolhas. Ela poderia ter dito não e poderia ter me contado a verdade. Mas preferiu rir com elas pelas minhas costas. Também não sabia se algum dos nossos momentos foi real, se algum dos sorrisos, dos abraços, do carinho no sofá, foi sincero. Era como viver em um filme bonito que, no fim, se revela uma piada cruel. E agora, mesmo que houvesse arrependimento da parte dela, eu não sabia se conseguiria confiar novamente. A traição não foi física, mas emocional, e isso doeu mais do que qualquer coisa. Eventualmente, tive que voltar para casa. O contrato do aluguel estava no nome dos dois, e eu não podia simplesmente desaparecer. Além disso, minha mãe, apesar de solidária, me encorajou a ouvir o que Regina tinha a dizer. Ela acreditava que, às vezes, entender os motivos por trás de um erro poderia ajudar a curar ou, ao menos, permitir que se seguisse em frente sem arrependimentos. Quando entrei pela porta, encontrei Regina em frangalhos. Estava visivelmente abatida, com olheiras profundas e vestindo uma blusa minha antiga, daquelas que ela costumava pegar para dormir quando sentia minha falta. Ela praticamente desmoronou diante de mim, chorando descontroladamente, tentando se explicar, dizendo que tudo havia começado como uma brincadeira estúpida, mas que ela se apaixonou por mim de verdade. Ela insistia que, após os primeiros encontros, havia cometido um erro, mas não soube como sair daquilo. Disse que passou a gostar de mim de verdade, que os momentos que vivemos juntos foram os mais felizes da vida dela. Segundo suas palavras, o desafio virou arrependimento e depois virou amor. Mas, mesmo quando percebeu isso, nunca teve coragem de me contar a origem vergonhosa do relacionamento. Ouvi tudo com frieza. A dor ainda era muito viva, a humilhação ainda recente. Regina dizia que me amava, que nunca imaginou que fosse se apaixonar por alguém fora do padrão que sempre havia seguido. E talvez isso fosse o mais cruel, o fato de eu não ser o tipo dela no início. Ela afirmava que aprendeu a enxergar além da aparência, mas, para mim, era como se estivesse dizendo que eu era um acidente emocional. Isso me feriu profundamente. A situação era complexa. Ao mesmo tempo em que via um arrependimento genuíno nos olhos dela, eu não conseguia apagar da mente tudo o que ouvi naquela ligação. As risadas, o tom despreocupado com que falava de mim, a naturalidade ao confessar que nunca quis que aquilo durasse. Mesmo que houvesse amor agora, a fundação estava comprometida. E confiança é algo que, uma vez rachada, raramente volta ao que era. Nos dias seguintes, tentei manter a convivência mínima. Morávamos juntos, então simplesmente desaparecer não era uma opção viável de imediato. Regina tentava conversar o tempo todo. Estava sempre por perto, buscando oportunidades para retomar o assunto, para justificar suas escolhas, para reforçar que me amava de verdade. Mas cada tentativa soava mais como desespero do que como clareza. O que mais me corroía era o fato de que, mesmo com toda a dor que eu sentia, ainda havia amor da minha parte. Isso me deixava vulnerável. Comecei a reviver mentalmente todos os momentos que tivemos juntos. As danças bobas enquanto cozinhávamos, os cafés na cama aos domingos, os passeios improvisados. Tudo parecia tão real e talvez justamente por isso doesse tanto perceber como tudo começou. Ficava imaginando quantas dessas cenas lindas tinham sido contadas em tom de zombaria para aquelas amigas que nunca fizeram questão de me conhecer. Era evidente agora que Regina evitava me apresentar a elas não por acaso, mas por vergonha. Não queria que elas vissem que ela havia levado o desafio a sério demais. Que ela estava apaixonada pelo alvo da piada. Ela dizia que não conseguia cortar os laços com aquelas amizades. Justificava dizendo que elas haviam estado presentes nos momentos mais difíceis da vida dela, o divórcio dos pais, uma desilusão amorosa, os anos escolares. Mas, ao mesmo tempo, eram essas mesmas pessoas que alimentavam sua insegurança e seu medo de tomar decisões por si mesma. Para mim, isso soava como uma escolha clara. Ela preferiu preservar a paz com pessoas tóxicas a ser honesta comigo. Em vez de me defender, ela seguiu o jogo. Por mais que estivesse arrependida agora,
O fato era que ela não teve coragem de me proteger quando mais importava. E isso era difícil de perdoar. Cada tentativa de conversa parecia um ciclo. Ela pedia desculpas, reconhecia seus erros, chorava, prometia mudar. Mas, logo em seguida, relativizava a situação, dizendo que tinha medo, que foi pressionada, que não sabia como agir. Nenhuma dessas justificativas era capaz de apagar o que foi dito, o que foi feito e o que foi escondido. Comecei a evitar passar muito tempo em casa. Fui ficando mais frio, mais ausente. Não por vingança, mas por proteção. Cada vez que eu olhava para Regina, via não apenas a mulher por quem me apaixonei, mas também aquela que me escolheu como alvo de uma piada. Se ela não me valorizou no começo, não acho que ela vai me valorizar agora. Acabei refletindo bastante e tomei minha decisão em silêncio. Voltei a procurar um novo lugar para morar, mesmo que isso exigisse esforço financeiro extra. Organizei minhas coisas aos poucos, evitando conflitos desnecessários. Quando finalmente disse a ela que iria embora, Regina desabou mais uma vez. Mas não houve cena, nem gritos, apenas tristeza. Me mudei algumas semanas depois. Regina continuou tentando contato por um tempo, mas as mensagens foram diminuindo com o tempo. Nunca houve raiva no fim, apenas um vazio do que poderia ter sido. Hoje, olho para trás com um misto de dor e aprendizado. Não me arrependo de ter amado. Mas aprendi que amor precisa ser escolhido com coragem, não com vergonha.